Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Deputado diz que cidade ficou fora da FENEARTE por questões políticas. Diogo Moraes critica a gestão estadual e cobra presença de Sertânia no evento. E o governo Lula sofre derrotas no Congresso Nacional. Mário Flávio, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, para o nosso ouvinte. Mais um cafezinho polêmico aqui, digamos assim, no Jornal da Cidade, porque os políticos, eles vivem, se metendo aí, ou se enrolando, e sempre assuntos polêmicos voltam à tona aqui. A gente tem que trazer esses assuntos, porque afinal de contas é o dia a dia das cidades, é o dia a dia da população. Começando aqui por Pernambuco. Olha, mais uma vez, um deputado foi à tribuna da Assembleia Legislativa para reclamar do governo Raquel, e reclamando de que o governo está tratando de forma diferente quem faz oposição ou quem não é da base. O deputado Diogo Moraes, que é do PSB, que assumiu o mandato após Rodrigo Novaes ter ido para o Tribunal de Contas do Estado, desde que ele assumiu com a postura de oposição. E ontem ele foi à tribuna da Assembleia e fez duras acusações contra o governo Raquel, que anunciou a programação da FENEARTE, o investimento na principal feira de artesanato, e de acordo com o Diogo Moraes, a cidade de Sertânia ficou de fora dos estandes que vão ser oferecidos por lá. Lembrando que a FENEARTE ela oferece várias oportunidades aí para os artesãos das cidades que expõem lá as peças, que depois elas são negociadas e muitos contatos são feitos. Então, de acordo com o Diogo Moraes, por o fato do governo de lá ser do PSB, ser oposição a Raquel, então a ADEP, que organiza a FENEARTE, não abriu espaço para a Sertânia e disse que só abriria espaço se acontecesse de alguma cidade desistir. Isso aí de acordo com a versão do deputado Diogo Moraes. O deputado foi à tribuna, lembrou que está no 4º mandato aí na Assembleia Legislativa e nunca tinha visto isso de acordo com ele. Isso nunca tinha existido. É uma situação que, inclusive, a gente cobrou aqui da assessoria da ADEP uma resposta, mas até o momento da gravação desse comentário não tinha seguido nenhuma resposta aí para a versão do governo sobre o fato. Lembrando que esse lançamento aconteceu ontem, a governadora Raquel inclusive reuniu boa parte aí de artesãos, anunciou homenagens e anunciou até pacotes aí para artesãos, enfim, mas aí veio essa crítica. Quem também aproveitou o momento para reclamar também foi o pessoal de Gravatar, na cidade de Gravatar. Eu conversava com alguns auxiliares do padre Joselito, que é prefeito de lá, e o pessoal reclama que não recebeu um centavo para a realização, por exemplo, do São João de Gravatar, que esse ano tem até uma festa forte, que foi divulgada aí com atrações nacionais, mas de acordo com o padre, os recursos serão da própria prefeitura, da iniciativa privada e também do governo federal. Alguns recursos via deputados federais, mas, de fato, reclamando a ausência do governo Raquel Lira nessa situação. Então, são duas cidades. Lembrando que já tem um imbróglio do governo com a cidade de Garanhuns pela realização do Festival de Inverno. Esse ano, pela primeira vez na história, o Festival de Inverno será realizado pela Prefeitura, que disse que perdeu a paciência com o governo do Estado. O governo do Estado tentou ali realizar, mas acabou anunciando um festival maior. Garanhuns ficou de fora, mas aí nesse festival Gravatar está, não teve o que reclamar. Mas enfim, são acusações graves, são acusações sérias de um deputado experiente, que é o Diogo Moraes, sobre o governo do Estado. A governadora Raquel, ela anunciou ontem a FENEARTE, fez homenagens, como eu disse aqui, e não deu muita bola para essa crítica do deputado, mas o fato é que repercutiu bastante na Assembleia e também nas redes sociais. Olha, falando um pouco da política municipal, que deu uma parada, digamos assim, porque a gente tem alguns ciclos e, na verdade, tudo vai se voltar para o sábado, quando é a abertura do São João, e as movimentações que os políticos vão fazer. A governadora Raquel Lira já confirmou que estará aqui na cidade, inclusive participa de uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito Rodrigo,
então deve vir uma grande comitiva, lembrando que tradicionalmente, né, Eduardo Campos meio que implantou aqui um cortejo junino que saía ali do pórtico da estação ferroviária, passava por toda a estação e terminava no Pátio do Forró. Essa situação mudou um pouco, né, após a pandemia, e a logística ainda não foi divulgada pela Prefeitura como é que vai ser essa situação, mas o fato é que a governadora já confirmou presença aqui em Caruaru no sábado que vem para acompanhar o prefeito Rodrigo no lançamento do São João. Lembrando que o governo do estado é um dos principais parceiros aí da festa junina esse ano. E uma coisa positiva, viu, na festa já nem começou, já podemos falar, que é a antecipação, né, da entrega dos camarotes, por exemplo, para que a imprensa possa organizar. A Rádio Cidade e os demais veículos de comunicação já estão liberados para que possam enfeitar, né, decorar os camarotes. Isso é uma coisa que não acontecia ou nunca aconteceu com tanta antecedência, geralmente era na antevéspera. Eu já participei, por exemplo, da abertura que o camarote não foi decorado porque ficou pronto no dia, né, sem falar naquele fatídico episódio que quase que o camarote cai, né, no primeiro ano de São João de Rodrigo Pinheiro. Então, dessa vez, a festa ela vai ganhando contornos cada vez mais de profissionalização e o pessoal entregando com certa antecedência. Então, um acerto aí, porque você, quando entrega com antecedência, você permite que as empresas se organizem para que a festa fique ainda mais bonita e fique ainda mais exemplar. Mas uma coisa que tem preocupado a muita gente, inclusive a nós, é a Avenida José Rodrigues de Jesus. Olha, é uma obra que foi anunciada, né, com muita pompa pelo governo municipal, inclusive investimento de 14 milhões, e pelo menos nas contas de muita gente essa obra ficaria pronta até a abertura de São João. Olha, eu passei ontem por lá, né, à tarde, e dificilmente acredito que essa obra fique pronta. Eu particularmente não acredito. O governo anunciou um cronograma, né, dessa obra que iria ser até a abertura de São João, mas provavelmente não fique pronta. Então sábado a gente vai ter aí problemas no que diz respeito a engarrafamentos que devem circular, lembrando que parte da avenida está interditada de um lado e do outro para os veículos, e é uma das principais portas de entrada da cidade, que principalmente para quem vai para o Pátio do Forró, porque você desce ali a José Rodrigues de Jesus, praticamente você está já chegando no pátio. Então a prefeitura vai ter muito trabalho na sinalização do evento. Sábado e domingo já teremos grandes públicos aqui na cidade de Caruaru, com grandes shows, né? E lembrando que pós-pandemia eu acho que essa festa talvez seja a mais aguardada, né? Porque os últimos 2 anos ainda muita gente ressabiada, ainda muita gente com medo. Agora não, né? Começa a ganhar contornos mesmo aí de uma festa mais livre dessa questão envolvendo a Covid-19. Então vamos esperar para ver como é que vai ser o planejamento da prefeitura, que vai ter que se dividir, né, com equipes organizando o trânsito no centro da cidade lá para evitar problemas, e também, né, com essas equipes que vão organizar o trânsito para quem vier ou estiver saindo ali pela Avenida José Rodrigues de Jesus. Olha, Ana, ainda falando da política, mas agora da política nacional, ontem um dia complicado, um dia difícil, né, para o governo Lula no Congresso Nacional. O presidente Lula, ele tinha apresentado vetos, a questão da história das saidinhas dos presos, né? E ele vetou parcialmente o projeto, lembrando que os deputados, a maioria dos senadores, queriam acabar de vez com as saidinhas ou com algumas regalias. O presidente Lula vetou parte, mas conseguia ainda liberação de alguns termos que, na opinião de muita gente, eram termos complicados. E foi uma lavada que o governo levou ontem, mais de 300 votos na Câmara e mais de 50 no Senado, e aí o projeto das saidinhas acabou o veto do presidente Lula sendo derrubado. Inclusive, né, com coro de deputados de oposição, deputados bolsonaristas, contra palavras de ordem contra o presidente Lula. Esses vídeos eles repercutiram bastante ontem nas redes sociais, então o presidente sofreu essa derrota acachapante. Também acabou, né, tendo outra derrota, né, do governo do estado no chamado projeto que criminalizava as fake news. Isso o que dizia os governistas.
Já o pessoal da oposição dizia que esse projeto fosse aprovado, ia deixar nas mãos do governo determinar o que é verdade e o que é mentira, o que muita gente da oposição dizia que ia ser uma arbitrariedade. O fato é que o governo também foi derrotado nesse projeto. O que se viu foi durante o dia de ontem, muitos deputados do PT, do PSOL, né, dos partidos que fazem parte do PCdoB, enfim, dos partidos que fazem parte aí da base do governo Lula, reclamando, né, dizendo que o Congresso era uma vergonha, que manteve aí o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é que, mais uma vez, os deputados e senadores mandam um recado aí ao presidente Lula que, se não acontecer negociação, o governo vai seguir tendo dificuldades no que diz respeito a votações de projetos importantes ou de interesses do governo. Ontem foi uma prova disso, então Lula que se ligue, porque o governo não anda bem de avaliação, e quando o governo não anda bem de avaliação, fica cada vez mais difícil aprovar projetos, aprovar leis, aprovar o que o governo pensa que é o ideal. E ontem foi uma prova disso. Uma imensa maioria na Câmara e também uma imensa maioria no Senado. Essa votação no Senado já era até esperada. O Senado é um pouco mais conservador, é uma casa mais enxuta e é uma casa mais de centro-direita. Mas na Câmara não. A Câmara dos Deputados tem uma base forte aí de centro-esquerda, mas o que se viu é que não foi suficiente, né? A articulação do governo pisou na bola, falhou feio e o governo Lula sofreu. Então essas duas derrotas aí vai ter que assimilar, vai ter que responder muito aí nos próximos dias, mas o fato é que o Congresso vai dando recados ao governo Lula e o governo Lula vai ter que pisar muito em ovos daqui para frente para evitar que passe por esse tipo de vexame, como aconteceu ontem, né, com o presidente Lula sofrendo essas derrotas. Então, Ana, daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, eu volto com mais informações, né, sobre esses e outros assuntos, né, que são de interesse aí de quem gosta de política, e também tem o Cidade Entrevista, que segue aqui repercutindo com os principais atores políticos, né, nas opiniões de Vitória Oliveira, André Santiago e também do professor Marco Aurélio Freire. Devido a questões aí de São João, né, estou um pouco ausente das entrevistas, porque a gente tem que estar cuidando aqui e não é fácil montar um planejamento de uma grande cobertura como será o da Rádio Cidade. Ana, eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.